Você sabia que o perdão também é uma decisão? Nessa série de vídeos que estou fazendo inspirada na chamada do Conrado Adolfo de que o sucesso, como está aqui na minha pulseira, o sucesso é uma decisão, eu estou compartilhando com vocês o quanto a paz é uma decisão, o perdão também é uma decisão e a meditação também. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês segredos de praticar o perdão como uma decisão. Muitos de nós sabemos da importância do perdão. É algo realmente incitado e estimulado por todas as religiões e muitas culturas, como algo que amplia a nossa paz, que nos torna mais felizes, e muitas são as anedotas e histórias em torno disso, do quanto quando você não perdoa, é você que bebe desse veneno, então é você que se contamina, é você que fica conectado com essa frequência de frustração, de dor e daquilo que você não quer na verdade na sua vida. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como praticar diariamente como uma decisão, como um ritual o perdão. Lá no nosso ritual da noite, Be Light, eu dou um exemplo resumido para vocês. E lá no meu feed, lá no meu perfil no Instagram, @ellen_lisboa, eu dou uma versão bem completona, bem ampla de um perdão, realmente para ser feito todos os dias, lido, decidido, repetido. Por quê? Porque a maioria espera que o perdão venha como algo natural, como algo que simplesmente aconteça. E não. Em verdade, você primeiro toma a decisão. Em segundo lugar, você pratica essa decisão, você renova esse interesse todos os dias. E para isso eu deixo aqui para vocês o passo a passo. O passo 1 é primeiro trabalhar o perdão consigo mesmo. Porque algo mais difícil de superar é como a gente se deixou enganar, envolver em uma situação que efetivamente possa ter deixado muito trauma, muita dor. E então o primeiro passo para a decisão do perdão é você renovar diariamente esse compromisso em perdoar-se, em acolher-se no seu processo de evolução, na sua consciência de que evoluir envolve errar. Envolve acertar, envolve decidir, inclusive revisar, aparar arestas, ajustar o leme e seguir em frente. E uma maneira de você praticar auto-perdão é você realizar a prática ancestral havaiana, tão difundida como Ho'oponopono. Vocês sabiam que, em verdade, o Ho'oponopono tem sua origem no cristianismo? Sim, originariamente o Ho'oponopono era uma prática praticada exclusivamente por sacerdotes, por padres cristãos. E então ela envolvia essa repetição de programações, né? De você, em primeiro lugar, redimir-se, sentir muito, efetivamente, então, decidir-se pelo perdão, agradecer-se e amar-se, podendo ser feito para si mesmo, podendo ser feito para os outros. Na sequência, isso passou por uma adaptação por uma grande xamã, lá então no Havaí, que permitiu que essa prática pudesse ser realizada não só por cristãos, não só por sacerdotes, mas também com a intercessão de um sábio, de um grande xamã. E isso então seguiu evoluindo e tendo adaptações até se reconhecer que é também muito eficaz quando praticado por uma única pessoa com essa intenção, com essa decisão e com essa repetição. Ou seja, uma excelente ferramenta hoje universal e não mais atribuída especificamente a uma única religião é você, para a prática do auto-perdão, repetir para si mesmo que você efetivamente sente muito por aquilo que tenham sido as suas aprendizagens dolorosas, por todos os traumas, por todas as memórias, padrões de repetição, por todas as heranças de histórias da nossa família, por todas as tendências de padrões comportamentais que trazemos no nosso DNA, como realmente uma continuidade que somos a nossa família, mas que também escolhemos na nossa jornada a viver. Então a etapa número 1 do auto-perdão é essa redenção interna, é de fato sentir muito pela dor, pelo trauma, pela repetição, pela condição de dor daquelas experiências. Num segundo momento, então, nessa prática de auto-perdão, é você perdoar-se, é dizer, ok, eu estou em evolução. É acreditar que você tem o sagrado direito de, para evoluir, errar, aprender a partir do erro, redecidir. Você tomou uma decisão em uma direção, você aprendeu algo com isso e você então exerce a sua liberdade de decidir diferente. Então é redimir-se, é sentir muito
pela dor, pelo trauma, pela aquela experiência dolorosa de aprendizagem, é realmente perdoar-se e é agradecer-se, né, por estar aqui, por estar realmente consciente, observador de novas possibilidades e amar-se nessa jornada. Então é repetir a si mesmo, visualizando-se ali como num espelho: eu sinto muito, eu me perdoo, eu me agradeço e eu me amo. Você pode fazer isso repetidas vezes. Você pode fazer isso na contagem de 108 vezes, que é uma chave, é um número que realmente expande muito essa energia, a coloca em alta reverberação no universo. Ou você pode simplesmente ir fazendo em sequências de 3 vezes. Você pode fazer isso diante de qualquer situação inóspita, desagradável, porque em um nível de verdade somos nós que nos colocamos naquela maneira de aprender a lição. Então, quanto mais você de fato se redime, se perdoa, se acolhe, se agradece e se ama, mais você se convida a uma aprendizagem com mais facilidade, mais alegria e mais glória. Então é muito poderoso. Há um livro, vou até pegar o livro aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, o grande livro do Ho Oponopono, Sabedoria Havaiana de Cura, que nos fala, nos conta, olha esse marcador de texto, que lindo. Eu sou apaixonada do pavão, né, por sua simbologia sagrada de transmutação, de abundância. Eu vou deixar aqui esse marcador de livro. Esse livro nos conta de um episódio de um psicólogo que foi chamado a um presídio, e nesse presídio ele basicamente trabalhou com a técnica havaiana de cura, Ho Oponopono, com todas as fichas de todos os penitenciários. O que ele basicamente fez como entrega, como compromisso e decisão pelo perdão diariamente, foi estar diante do formulário, da ficha de cada presidiário ali por um tempo, mantrando o quanto ele limpava nele aquele padrão de repetição que também estava no presidiário. Então ele, de posse de uma ficha, ele repetia: eu sinto muito, eu me perdoo, eu me agradeço e eu me amo. Mas ele fez isso insistentemente por 4 anos, até que então o presídio foi fechado, porque efetivamente não tinha ninguém cometendo aquelas mesmas atrocidades que justificariam levá-los ao cárcere. Olha o poder dessa experiência. Então, como uma decisão que é o perdão, você pode começar com a prática do Ho Oponopono, dessa técnica ancestral de cura, com você mesmo, limpando em seu sistema, limpando em seus padrões conscientes e inconscientes, isso que você tem vivenciado como trauma lá fora e que você tem observado na experiência humana, porque sim, você é parte do todo, e quando você cura em você esse padrão, você coopera para uma cura coletiva, mas você também deixa de materializar aquela experiência daquela forma como um método de aprendizagem. Você passa a aprender e expandir sua consciência com mais leveza, com mais facilidade, com mais alegria e mais glória, como é o nosso propósito aqui, nessa tecnologia que compartilho com vocês de Be Light, de ser luz e de viver mais leve. Então, esse é o passo 1 da decisão pelo perdão, é estar continuamente renovando a tua decisão e teu interesse de uma prática de auto-perdão. Você sim pode fazer isso todos os dias e é o que eu recomendo. Afinal de contas, você precisa se lembrar desse compromisso, uma vez mais tomar essa decisão. E é por isso que compõe então a prática do perdão o nosso ritual da noite Be Light, que tem uma etapa ali só de perdão. Eu te aconselho a primeiro começar praticando com você pratica 1 mês com você, e então você pode começar a direcionar essa mesma decisão, esse mesmo ritual, esse mesmo hábito para uma outra pessoa, começando por aquela pessoa que de fato mais te traga memória de dor, memória de injustiça, memória de frustração, memória de culpa. E até que você masterize isso como uma decisão, como uma repetição, você segue aplicando isso para uma única pessoa, outra pessoa. E então você pode, no compromisso de fazer isso todos os dias, começar depois a alternar. Primeiro faço com você, depois outro dia faço com outra pessoa, depois faço com outra pessoa, na garantia de decidir-se por isso todo dia e todo dia dedicar pelo menos 2, 3 minutos a essa prática diariamente. E como praticar então o perdão com os outros? Existem 2 níveis de perdão com os outros que eu aprendi com o maravilhoso Master Choka Koksui, que sempre digo aqui, é o fundador moderno de Pranic Healing e de Yoga Hattika. Com ele eu pacifiquei muito da compreensão do valor humano do perdão, porque me gerava muita angústia e muita dor a referência judaico-cristã que trazia desde a minha prática católica de que eu deveria sempre dar a outra face, e que, portanto,
Eu deveria sempre perdoar em todos os mais múltiplos níveis. O que o Master Choa acrescentou nessa minha consciência e prática do perdão foi a percepção de que há um nível de perdão que é interno e há um nível de perdão que é externo. E ele então nos convida a tomar a decisão de realizar o perdão interno como uma obrigação, uma escolha, de realmente comprometer-se a internamente perdoar-se e perdoar aos outros continuamente. E o que é isso? O que é esse perdão interno? Esse perdão interno é parte de uma consciência muito difundida na tradição budista, de que em verdade, se algo me acontece que me causa muita dor, é porque eu ainda tenho essa energia no meu sistema, essa aprendizagem pendente no meu sistema. E o outro, em verdade, que me impetra, que me causa essa dor, nada mais é do que alguém contratado, se liga nessa expressão, contratado por mim para me lembrar da importância de aprender logo essa lição, de encerrar logo esse ciclo e de efetivamente ir para um próximo nível de consciência em relação a esse acontecimento. Então, exemplo, se você vem de uma história de repetidas traições, sejam essas traições de relacionamento íntimo, amigos, parceiros, colegas de trabalho, não importa, o universo está te trazendo, através daqueles que te causam um ato de traição, a consciência de que você ainda tem a energia de traição no seu sistema. Essa energia, ela pode, em verdade, ser originária da sua ancestralidade, da sua linhagem ou de ações impetradas por você, ok? Nós aqui não estamos entrando no mérito da origem, nós estamos entrando no mérito de como resolver, de como exercitar a decisão do perdão. Então, quando você se dá conta de que algo nunca acontece com você ao acaso, que há um propósito maior e uma aprendizagem maior nessa dinâmica e você se insere no todo, você percebe que, em verdade, o problema não está como causa no outro que te causa uma dor, mas sim na importância de aprender essa lição, de organizar e expandir a consciência em relação a isso com você, com o teu corpo físico, mental e emocional, e de, na sequência, comprometer-se a liberar o outro para fazer a aprendizagem dele, no nível dele, e então organizar e limpar isso em você. Como é que faz isso? Você se conscientiza de que se em verdade você não se lembra ou há muito tempo já não impetra, já não faz, já não tem uma atitude de traição e ainda experiencia a traição, imagina o outro que ainda impetra, ainda age com atos de traição. Então você acessa um nível de compaixão, de que se você ainda é usado pelo universo para me apontar o que eu preciso limpar em mim, e eu ainda sofro disso, quanto mais você que ainda impetra essa ação, quanto o universo ainda vai trabalhar pela sua aprendizagem e evolução nessa história de superação da traição, quanto isso ainda pode lhe causar de dor. Então observe, não é que você mal agora a pessoa, não é que você deseja que ela seja muito traída, que ela pague o preço, é que você se conscientiza desde um nível de compaixão de que somos todos um, todos a serviço uns da evolução do outro, e que se ainda te fere e te dói aprender sobre traição, sem estar praticando isso, quanto mais o outro que ainda pratica. E aí, em verdade, você libera o outro para o processo de aprendizagem dele, e você limpa em você o que haja dessa consciência, desses resquícios de níveis de verdade cada vez mais sutis de traição. E aí você vai limpando no teu próprio sistema, nos seus próprios hábitos, pensamentos, palavras, emoções, traições que você tenha com você mesmo. Quantas vezes você se compromete a uma coisa e você vai lá e se trai? E você deixa de fazer isso, você limpa isso no teu sistema. Quantas vezes você dá sua palavra, você se compromete com o outro, não é nada muito grave, mas você ainda não cumpre, mas é um nível de traição. Então você vai lá e limpa isso da sua história. E você vai limpando em níveis cada vez mais profundos, de maneira que cada vez mais você se surpreende com o quanto essas repetições de história de traição deixam de fazer parte da sua história. Ou seja, você tem as rédeas nas mãos, você decide viver o perdão, você decide perdoar-se, perdoar ao outro e construir a partir disso uma história de libertação. E uma maneira de você ir, então, acionando esse nível de perdão interno cada vez numa verdade mais profunda, é você, sem dúvida, se comprometer em resolver internamente com você aspectos do que age daquela história, e é você repetir diariamente
que você sim decide perdoar o outro. Você pode ainda não estar num estado pleno de verdadeiro desapego e perdão com o outro, mas você repete isso até que isso seja completamente autêntico e verdadeiro. Como? Você pega ali o que é o meu decreto de perdão, que inclusive está lá nos destaques, lá no Instagram, @Ellen_Lisboa, eu tenho nos destaques a prática completa do perdão, aonde você basicamente repete ali escrito ou então já memorizado o que eu vou falar aqui agora, que você, a alma, em todos os níveis, reconhece e saúda a alma naquela outra pessoa e que você então escolhe perdoar, realmente perdoar toda dor e todo sofrimento que essa pessoa possa ter causado a você em qualquer nível e em qualquer tempo. E você escolhe também perdoar a essa pessoa e pedir a ela perdão por qualquer dor e qualquer sofrimento que você possa ter causado a ela em qualquer tempo, em qualquer nível. Então a decisão do perdão é a repetição de perdoar o outro e de fato pedir perdão por toda dor e por todo sofrimento, porque nessa caminhada de evolução nós muitas vezes estamos causando dor e sofrimento com as melhores intenções. E como o perdão é uma decisão, não obstante a sua intenção com o ato tenha sido genuinamente positivo, se causou dor ao outro, se causou sofrimento ao outro, é digno de decidir perdoar e pedir perdão, porque te amplia o estado de paz. Então você começa trabalhando o auto-perdão com o Ho'oponopono e você então vai para esse nível de perdão com o outro, através da repetição. Eu te perdoo e eu te peço perdão por toda dor, por todo sofrimento. Eu te libero e eu compreendo que evoluir envolve errar e acertar. Eu erro e acerto, você erra e acerta, nós somos livres. Eu te libero para aprender, eu me libero para aprender. Isso tudo falando ainda de um nível de perdão interno, da sua conexão, do seu sentimento, do seu vínculo com aquela experiência, com aquela pessoa, com você mesmo. Existe ainda uma outra verdade, aquela segunda verdade que eu te falei, que o Master Show me apresentou, que é o perdão externo. O Master fala que o perdão externo é opcional. Por quê? O que significa o perdão externo? Significa a decisão de pedir reparo do dano ou não. Você pode ter perfeitamente trabalhado o perdão interno de você mesmo e do outro em relação a um acontecimento. Exemplo, a pessoa vai lá e te rouba na sua empresa R$1 milhão. Quanto mais você tiver em perdão interno com você mesmo por ter deixado enganar, não ter visto, com o outro por o outro ter ainda sinalizado que existe essa energia de roubo no seu sistema, que você precisa trabalhar níveis de verdade mais amplo, de fartura, abundância e não roubo em seu sistema. Quanto mais em ordem você está com isso internamente, repetindo isso frequentemente por uma decisão de perdoar, mais você tem paz para decidir se é de fato apropriado pedir à pessoa reparo. O que significa dizer que se você impetra uma ação, se você entra numa negociação para que a pessoa realmente restitua esse valor para você, não significa que você não perdoou internamente. Significa que às vezes você tanto perdoou internamente, desde um estado verdadeiro, que só você conhece, que é o que vai lá dentro do seu coração, que você quer também com isso ajudar a pessoa a reparar o dano e a purificar-se, aprendendo mais profundamente sobre isso. Então você decide se é conveniente perdoar externamente, abrir mão da reparação do dano, não receber aquele reparo, não quero receber R$1 milhão, aprendi o que eu tinha para aprender, você aprendeu o que você tem para aprender, eu não quero passar pelo estresse dessa negociação, eu quero desapegar-me, eu quero desvincular-me completamente dessa história, você é livre para isso, ou você também é livre para dizer, ok, está perdoado internamente. Eu, de fato, tenho praticado isso, eu vou continuar praticando esse perdão interno até que eu esteja completamente desvinculado de uma dor, de um ressentimento, de uma frustração. Agora, isso corre em paralelo, não é a mesma coisa da importância que tem para este negócio, para esta equipe, da aprendizagem coletiva que isso gera quando você é, então, realmente convidado a reparar esse dano, a restituir esse dinheiro, nem que seja pagando parcelas homeopáticas, nem que seja pagando isso em 10 anos. E todos nós aprendemos com isso e eu estou em paz com isso. Então aqui existe um perdão interno, aqui existe um perdão externo. E o perdão externo ele é facultativo para a paz. Você livremente elege se apropriado, se não, a depender do que melhor te represente, do que sejam as mais honestas necessidades tua, do negócio, da situação envolvida. E o perdão interno para a paz realmente
você é pela vida. Por uma questão de decisão pelo perdão, de decisão pela paz, você é forçado a galgar níveis cada vez mais profundos de perdão interno. Do contrário, você não terá paz. Do contrário, você estará elegendo, decidindo conscientemente agora, a partir dessa informação que eu te dou, por permitir que essa pessoa e esse acontecimento do passado sejam continuamente, até que você queira, os ladrões da tua paz. Os ladrões da sua abundância, da sua aprendizagem. Eles estão ali, em verdade, para te bonificar com a aprendizagem. E você pode decidir se apropriar disso, aprender, expandir, ir além, ou ficar preso nisso, sendo continuamente roubado, deixando-se roubar, deixando o outro continuamente, apesar de aquilo ter acontecido lá no passado, roubar tua paz, teu estado de perdão, teu estado de abundância, de expansão e aprendizagem. Então, bem denso, né? Bem denso, bem profundo, muito valioso, são verdadeiras pérolas que eu estou compartilhando aqui com vocês e mais ainda encantadoras se aplicá-las. Se você souber de tudo isso e não fazer nada com isso, tua vida vai continuar como? Igual. Embora já não se possa deixar de saber o que se sabe, embora o barulhinho interno vai crescer na sua cabeça dizendo vamos lá, decida-se pelo perdão, vamos lá, faça o Ho'oponopono, vamos lá, pratique o perdão interno, pratique o perdão externo, a diferença há de vir pela decisão de acionar, por isso em prática. Então vai lá, põe isso em prática e depois vem contar aqui para mim as transformações verdadeiras disso no seu estado de perdão, no seu estado de paz, na sua qualidade de vida, no seu Be Light, viver mais leve, ser mais luz. Até breve!